Finalmente, vamos falar de um conjunto de ondas muito importante, né? Porque está ligado a como nós tomamos conhecimento do mundo físico. É uma das formas, né? Fazer uso do som. O som é, na realidade, um particular conjunto de ondas sonoras. Então, vamos aqui às ondas sonoras, né? Elas resultam de perturbações, né? Um diapasão é um caso típico. Ele movimenta o ar ao seu redor, comprimindo, sim, provocando, então, regiões que nós chamamos de compressão, ou como temos aqui também nessa figura, né? E regiões de rarefação, de forma que uma região de compressão, seguida de uma região de rarefação, é quando nós temos uma situação onde uma parte do diapasão avança e depois ele volta. Então ele comprime, né? E depois, ao voltar, ele produz uma rarefação, né? Agora, essas regiões de compressão e rarefação, elas, na realidade, apesar da matéria permanecer sempre no mesmo lugar, isso acarreta ondas, né? Ondas de compressão e de rarefação, né? Portanto, são ondas de pressão ou ondas também de densidade, porque quando nós estamos falando, não é, de regiões onde a matéria está comprimida, a densidade ali é maior, né, do que a densidade quando nós temos uma rarefação. Então podemos ver, tanto como sendo ondas de pressão quanto ondas de densidade, né? O que é importante entender é que essas ondas são ondas longitudinais, né? Elas oscilam, né? A oscilação se dá no mesmo sentido da propagação da onda, né? É claro que a gente pode ter também ondas esféricas, né? Ondas sonoras, né? Esféricas. E o fato é que, se em algum lugar eu provoco uma descompressão súbita, essa descompressão, então, se propaga, né, no caso aqui, para a direita, com uma velocidade v, que é a velocidade do som. Vamos discutir a questão da velocidade do som daqui a pouco, né? É claro que quando a gente tem aqui a possibilidade de superpor esse tipo de ondas, né, você pode ter pontos que praticamente permanecem sem se movimentar, né? E pontos que se movimentam. Aqui estou falando agora de ondas já estacionárias, né? Muito bem. Ondas sonoras são ondas, né, que se propagam, ondas de pressão e de densidade. No entanto, uma parte dessas ondas chamamos de ondas acústicas, né? O som, acho que o som seria até uma designação melhor, né? O que é o som? O som é um conjunto de ondas sonoras de tal forma a que a frequência dessas ondas se situe entre 20 Hz e 20.000 Hz. Um fator 1000. Isso é muito diferente das ondas eletromagnéticas, onde o fator é um fator 2 só. Veja só uma diferença já das ondas eletromagnéticas. Aqui estamos falando de um fator 1000. Ora, então nós podemos classificar as ondas, né, as ondas sonoras, né, em som ou ondas acústicas, o infrassom e o ultrassom, né? Ora, por que o som é tão importante para a gente? Está aqui. O nosso sentido, os órgãos do sentido, da audição, executam uma tarefa maravilhosa. É isso mesmo.
Por quê? Eles têm aqui como parte do sistema, né, a oportunidade de fazer o que nós chamamos de transdução. O que significa isso? Eu tenho energia mecânica trazida pelas ondas, nós já falamos da intensidade das ondas, né? Chegam até os ouvidos. E ali, essa energia mecânica é transformada em energia eletromagnética. É isso mesmo, pulsos elétricos, né, que se propagam pelo corpo. Os neurônios conduzem esses sinais elétricos de acordo com essa animação que nós temos aqui, né, transferem esses sinais elétricos, né? Veja, eu transformei energia mecânica em energia elétrica por meio de sinais. E esses sinais elétricos se propagam, né, pela nossa rede de neurônios, chegando até o cérebro, que cuida de interpretar esses sinais. É uma coisa realmente maravilhosa, o corpo humano, né? Muito bem, de forma que esses sinais, né, são sinais denominados potenciais de ação. E esses potenciais de ação, então, eles trafegam pelo nosso corpo humano, né, usualmente utilizando uma parte de um neurônio, de um axônio, né. O fato é que essa é uma coisa muito interessante, né. Então, o som está associado à nossa capacidade de processar, né, esses sinais mecânicos, né. Muito bem, é uma limitação, digamos assim, né. Mas existem pesquisas também sobre o infrassom. Alguns animais, né, ouvem sons, né, ouvem ondas, ou têm a capacidade de processar ondas sonoras nessa região abaixo de 20 Hz. Né? Um cachorro, por exemplo, quando você balança uma vara, ele se desloca, porque ele percebe com uma frequência relativamente baixa. Né? Os tigres dizem que têm uma capacidade enorme, né? Os elefantes também, né? Mas existe também o ultrassom, nós sabemos disso, né? Prefeito de diagnóstico médico, de limpeza de objetos especiais, né? Então, essas ondas sonoras também são úteis. O som tem 4 características que são importantes: a velocidade do som, a altura do som, a intensidade do som, ou intensidade sonora, e o timbre. Vamos discutir essas propriedades. Em primeiro lugar, quero lembrar que a gente faz uso da unidade Hertz, que é uma oscilação por segundo, de forma que a frequência, né, que é o inverso do período, ela é determinada em Hertz, né, de forma que quando a gente fala 250 Hz, estamos nos referindo a 250 oscilações, né, por segundo, né? Então, a frequência eu acho que é facilmente entendida. O fato é que a gente pode deduzir, não vamos fazer isso, que no caso de um fluido, quando ele é perturbado, se propagam ondas de pressão, né? E a velocidade, por outro lado, dessas ondas, ela depende, né, do fato das ondas se propagarem de tal forma a que elas ocorram numa situação onde a temperatura é constante ou onde elas ocorrem sem a troca de calor, né? Na verdade, isso é uma discussão, porque Newton utilizava uma, mas depois de um certo tempo a gente entendeu isso. De forma que é dp de ρ, a T constante, ou dp de ρ em processos adiabáticos, sem troca de calor, né? Nesse caso de processos adiabáticos, a pressão depende com a densidade sob essa forma aqui, onde gama é igual a Cp sobre Cv. Num gás, né, eu vou usar um gás ideal, aí é fácil relacionar a pressão com a densidade, de forma que a gente pode deduzir expressões bem simples mesmo, né, para a velocidade de propagação do som, né, num gás ideal. Né. Por exemplo, a gente pode mostrar, né, que se a temperatura for em graus Celsius, eu posso escrever tanto para situação onde
as ondas se propagam num sistema que se mantém a temperatura constante ou sem troca de calor, na verdade utilizando a mesma expressão linear, né? O fato é que a velocidade do som depende linearmente com a temperatura, né? Então, aproximadamente, né, se não houver variações muito grandes, né? Por exemplo, no ar é 331 mais 0,6 T. T é a temperatura acima do graus Celsius, né? Então, aqui eu tenho velocidades, né, para algumas temperaturas, né? Veja que, na verdade, não difere muito, mas difere. 1402 a 0 grau, 1482, né, para 20 graus Celsius, né? Na água do mar, alumínio, 6.420 metros por segundo, o aço, né? Ou seja, a propagação em metais é tal que a velocidade é bastante alta mesmo, né? O som, então, se propaga no ar, né, a 0 grau, 331, como eu disse antes, né? A 20 graus, utilizando aquela fórmula, daria 343 metros por segundo, né? Na água, já a velocidade é bem maior, 1.400 metros por segundo, a velocidade de propagação do som na água. O fato, esse é um aspecto importante, né? Uma característica, claro, das ondas sonoras, é que nós estamos falando, então, de ondas harmônicas sempre, né? É que essas ondas são caracterizadas por uma frequência bem definida. Essa frequência, né, a gente pode utilizar várias unidades de tempo, né? O milissegundo, o microsegundo, né? O inverso disso, né? O fato é que a frequência é o inverso do período, né? E a gente sabe como determinar o período de cada uma das ondas, né? Ora, um indivíduo descobriu uma coisa muito interessante. O que os músicos chamam de altura do som, o que nós chamamos de altura do som, é a mesma coisa que frequência. Pronto. Então, quando a gente disser que a altura do som é tanto, nós estamos nos referindo à frequência do som, né? Então, é isto, né? O fato é que a frequência é um aspecto realmente importantíssimo do som, né? Porque, na realidade, as variações de frequência, né, elas, na verdade, se transformam em como a gente percebe o som, sons mais agudos, sons mais graves, né? O fato é que a voz humana, ela produz frequências que se situam nesse intervalo, entre 120 e 1.100 Hz, né? Já o choro de uma criança vai de 2.000 até 3.000 Hz, né? Muito bem. Pitágoras descobriu uma coisa curiosíssima e muito interessante, né? É que nós gostamos de alguns sons e não gostamos de outros sons. Esses sons que nos produzem sensações maravilhosas são sons harmoniosos, combinações de sons de tal forma que as frequências associadas a esses sons guardam uma relação entre números inteiros. Isto, por exemplo, 3 sobre 5, 1 sobre 2, e assim por diante. Esses sons são os sons que nós gostamos, né? Uma descoberta fantástica feita por Pitágoras, né? E numa das aulas aí anteriores, né? Eu acho que foi a aula 27 da matemática, né? Nós temos uma aula muito bonita sobre como Pitágoras chegou a essa conclusão, né? Muito bem, notas. Agora estamos falando de coisas que interessam muito aos músicos. Na verdade, isso interessa a todos nós, né? Notas musicais são sons com determinadas frequências. É isto. De forma que um som cuja frequência é de 440 Hz,
nós dizemos que essa é uma nota musical que chamamos de Lá. E assim por diante, vamos ver isso daqui a pouco, né? De forma que as notas musicais, elas são agrupadas em escalas. E agora nós estamos aqui nos referindo ao conceito de escalas musicais, né? Muito bem, mas para a gente ir até as escalas, e eu, na verdade, consultando aqui a internet, eu me dei conta de um número enorme de escalas, né? A escala monotônica, octatônica, heptatônica e assim por diante. Agora, para a gente definir essa questão da escala, a gente deve introduzir o conceito de oitava. O que é uma oitava, né? Muito bem, acho que aqui não está na ordem certa, né? A gente volta depois a isso, né? A oitava sempre se refere à duplicação de uma frequência. Então, por exemplo, um som de frequência de 100 Hz é uma oitava acima, mais alta, do que um som de 50 Hz. Então, oitava se refere à duplicação de frequências. Muito bem. O ouvido, ele é sensível, né, a um domínio de 10 oitavas. Então, 2 elevado à potência 8. Né? Muito bem. Não, 2 elevado à potência 10. 10 elevado à potência 10. Muito bem. Então, existem duas escalas que a gente costuma abordar, né? Uma escala é a escala natural, ela é muito conhecida, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? Ora, nós dividimos uma oitava, né, em 7 notas. Em 7 notas. E, historicamente, essa divisão foi feita levando sempre em conta a relação entre frequências de diferentes notas, diferindo por relações entre números inteiros, né? De forma que o Mi em relação ao Dó, uma delas, né, é igual a 5/4 a frequência do Mi. Né? O Fá, 4/3, né? O Sol, 3/2. Né? É claro que não muito exatamente como nós temos a definição hoje melhor, né, que vamos dar logo em seguida. Né? Mas, de qualquer maneira, esse é o caso. Né? De forma que aqui é uma escala levando em conta aquela descoberta de Pitágoras. Então, seria uma espécie de escala pitagórica. Né? Muito bem, muito bem. Agora, com o tempo, se decidiu que a melhor divisão de uma oitava não é uma divisão envolvendo 7 notas, mas 12. Dividimos agora em 12 notas. É uma escala conhecida como escala temperada ou escala de igual temperamento. Né? Por quê? Nessa nova escala, nós dividimos uma oitava em 12 notas. Curioso que dessas 12 notas, nós temos as 7 já indicadas, mas adicionamos agora os sustenidos. Os sustenidos. Né? Nem todas as notas têm um sustenido. Né? Mas, por exemplo, o Lá tem um Lá sustenido. Né? O fato é que agora, como nós vemos aqui num teclado de um piano, nós temos uma divisão de uma oitava em 12 notas. E é curioso que agora a gente faz uso da função exponencial. Fantástico, função exponencial. O que essa função exponencial aqui nos ensina é que a frequência, né, de qualquer uma das notas
agora, ele é dado como sendo, acho que a gente pode utilizar esse mesmo aqui, ela é tal que as frequências das várias notas são dadas por 2 elevado a n sobre 12 vezes 440 Hz. 440 Hz é uma nota conhecida como Lá, de forma que essa acabou se tornando uma espécie de base, né, para se calcular as demais. Né? Mas, de qualquer maneira, tomando então o Lá de 440 Hz, todas as notas são dadas por essa expressão aqui. Por exemplo, quando eu vario n de 1 até 12, eu estou, na realidade, cobrindo todas as notas de uma oitava. Né? Esse n também pode ser negativo. Eu quero lembrar que 2 elevado a 1 sobre 12 é igual a 1,059. Né? Muito bem, de forma que o Lá sustenido, né? O Lá sustenido, ele vai ser igual a 1,059 vezes 440 Hz, que dá mais ou menos 460 Hz. Em seguida, veja que aqui eu tenho então esse 1,0595, aqui eu estou tomando como base o Dó, né? Depois eu tenho 1,22, porque é esse número ao quadrado. Esse número aqui é esse número ao cubo, a quarta potência e assim por diante. De forma que todas as notas nessa escala temperada são dadas aí por essa expressão. Uma outra coisa interessante diz respeito à intensidade do som. É uma outra característica do som. Né? A intensidade do som se pode provar que ela é dada pelo máximo da pressão, né? A amplitude da pressão ao quadrado dividido por 2ρ vezes V é o volume. Né? Então, a intensidade de uma onda sonora ela está realmente relacionada à amplitude da pressão. Né? Quanto maior for a amplitude da pressão, tanto maior há de ser a intensidade da onda sonora. Agora, aqui temos um outro milagre, né, do corpo humano. Né? Na verdade, do nosso sistema auditivo. Fantástico esse sistema auditivo. Veja só. O limiar de audibilidade, que é o mínimo, a intensidade mínima que o seu ouvido consegue dar conta de perceber, é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Muito pouquinho. Mas olha só, o limite superior, né, que a gente chama de tolerância, é isso que a gente consegue tolerar, olha só, 10 a 14 vezes. É muito difícil encontrar uma coisa, um órgão com uma sensibilidade tão grande, de 10 a menos 12 a 10 a 2. Ora, aí fica difícil trabalhar, né, com esses números aqui. Aí se decidiu, né, introduzir, né, o decibel. Na verdade, é uma unidade, pode-se dizer assim, né, mas, na verdade, é expressar a intensidade numa escala logarítmica. Logaritmo na base 10, né? De forma que, veja só, a intensidade em decibéis é igual a 10 vezes o logaritmo na base 10 da intensidade do som considerado, que eu estou medindo aqui, a intensidade do som, dividido por I0, que é aquela intensidade mínima de audibilidade, 10 a menos 12, esse zero aqui. Né? De forma que, se I for igual a I0, nós temos aqui 0 decibéis, né, nessa escala, claro. Né? Mas veja que temos aqui sons que diferem, cuja intensidade difere por um fator 10 a 14. Consequentemente, para esse caso, né, de sons que provocam uma dor, né, aliás, aqui está escrito dor extrema, né?
Então, nós temos aqui uma intensidade de 100, mas em decibéis, temos aqui 140 decibéis. Tá? Muito bem. O fato é que essa escala é a escala que nós lançamos mão dela. Instrumentos musicais nós já analisamos, né? Os instrumentos de corda, os instrumentos de sopro, né? E também de percussão. Né? Percussão nós passamos muito por alto, né? Mas os instrumentos de percussão, eles realmente não produzem sons que agradam muito, né? Porque não produzem sons naquelas relações que a gente gosta, né? Sons harmoniosos, não. Aqui é mais para marcar o ritmo mesmo, né? Porque a relação entre as frequências é muito mais complicada, né? No caso de tambores, por exemplo, né? Onde aqui nós temos uma membrana circular que nós colocamos em movimento, né? Batendo, então, ou com as mãos, né? Sobre a membrana, né? Muito bem. Finalmente, a questão de sons harmônicos e ruídos, né? Quando o som é um som que é periódico, né? Nós podemos expandir, né? A função psi em uma função seno e cosseno e determinar esses coeficientes aqui. Né? O fato é que os sons harmônicos, vamos ao que interessa, né? Eles são tais que a composição desses sons envolve frequências de tal maneira que eu tenho aqui uma frequência de 200 Hz, a segunda frequência é 2 vezes maior do que aquela, a terceira é 3 vezes maior, a quarta é o caso dos violões, né? Ou, como temos aqui embaixo essa relação, eu posso ter sons com várias frequências ou sons com umas poucas frequências também, né? Muito bem, isso nos leva então à questão do timbre. Timbre é basicamente a riqueza do som, né? Se eu tenho um som provocado pelo diapasão, esse som ele tem uma frequência só. É isso que a gente acaba ouvindo, né? Agora, a flauta, nós já temos uma superposição de frequências. Olha só a voz, que coisa fantástica. Uma superposição de frequências muito maior ainda, é um som mais rico. O violino, a mesma coisa. Então, timbre se refere à riqueza em termos de frequências, né, que compõem o som.